abrir nossas Bíblias. No livro de 1 Pedro. Deixa eu tentar ajeitar uma coisa aqui, Tere, porque eu não estou conseguindo espelhar para espelhar e eu não estou conseguindo entrar aqui também, que eu não sei o que aconteceu. Mas enfim. Primeira Pedro, então, capítulo, eu vou ler três versos, 4 versos, já que o livro era de 1 Pedro, né? Então a gente vai tentar os livros de Pedro, né? As 2 cartas de Pedro não são tão grandes, mas a gente vai aí, então vou trazer alguns versos da primeira, né, mais da primeira, e um verso da segunda carta. 1 Pedro, capítulo 1, verso 13. Bem? Que diz: por isso, preparando o seu entendimento, sejam sóbrios e esperem inteiramente na graça que lhes está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Aí vamos lá para o verso, para o capítulo 4 de 1 Pedro, verso 7. Capítulo 4 de 1 Pedro, verso 7. Que diz: o fim de todas as coisas está próximo. Portanto, sejam criteriosos e sóbrios para poderem orar. E o verso 8 do capítulo 5 de 1 Pedro. 1 Pedro 5, 8. Então, que diz: sejam sóbrios e vigilantes. O inimigo de vocês, o diabo, anda em derredor como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. E por fim, o 4º verso está em 2 Pedro, capítulo 3, verso 18. Diz o seguinte: cresçam, porém, na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, agora e para sempre. Amém. Amém? Oremos mais uma vez. Pai, obrigado pela Tua palavra, fale conosco através dela, usa-me conforme o Teu querer, segundo o Teu Espírito, que eu te peço em nome do Senhor Jesus. Amém. Vou erguer um pouquinho isso aqui, ajustar, Tereza, porque isso aqui está muito baixo para mim. Pronto. Amém. Acho que eu aumentei demais. Isso. Amém, irmãos. Quando nós lemos a carta do apóstolo Pedro, ao ler essas 2 cartas, me chamou a atenção algumas palavras dele, mas me chamou a atenção uma palavra, que se vocês repararam nesses 3 versos que eu li aqui, da primeira carta de Pedro, vocês vão ver que ele citou uma palavra aqui por
em cada um dos versos, ele cita esta mesma palavra. Que palavra é essa, então, que Pedro vai estar falando? Né? Vocês perceberem, ele diz aqui sobre a palavra sóbrio. Sejam sóbrios e esperem inteiramente na graça, no verso 13. Sejam sóbrios, sejam criteriosos e sóbrios para poderem orar, no verso 7 do capítulo 4 de 1 Pedro. Sejam sóbrios e vigilantes no capítulo 5, verso 8, da primeira carta, né, de 1 Pedro. Então, eu não pude deixar de notar isso, e quando eu procurei para saber, justamente, fazendo uma pesquisa exegética, que esta palavra sobriedade aqui só é encontrada na carta de Pedro. Né? Ela aparece 3 vezes no Novo Testamento e nas cartas de Pedro. Então, tem aí algo para nos ensinar, embora essa palavra, de outras formas, porque ela tem vários significados, nos apontam, então, no Novo Testamento, uma forma, então, de nós, crentes, nos portarmos ou direcionarmos a nossa vida no Senhor. Já que 1 Pedro e 2 Pedro nos falam de comportamentos, então eu não quero entrar em âmbitos aí de comportamentos, que ele trata, que ele traz, específicos, como por exemplo da submissão, às autoridades e tudo mais, que ele vai trazer ali, dos comportamentos, que ele traz, mas eu quero atentar de forma geral ao que ele nos ensina sobre essa questão que ele tanto nos diz sobre sobre a sobriedade. E aí, o tema da minha mensagem de hoje, que eu não estou conseguindo espelhar aqui, estou tentando espelhar, mas aconteceu alguma coisa no meu celular que... Então deve ser isso aí. Meu celular, tadinho, morreu. Esse aqui, né? Então tem outro, mas esse aqui já... Tadinho, era esse que eu ia espelhar, porque ele fazia ligação, né? E esse aqui eu não estou conseguindo a conexão aqui do espelhamento para poder... Essas coisas, né? A gente vai usando, né? Essas coisas até... Então, tadinho. O mundo que a gente vive é isso, né? Precisa de atualização, e para isso, como nós vivemos num mundo consumista, né? Precisamos consumir. Então, está me obrigando aqui a comprar outro celular, né? Está me obrigando a fazer uma atualização de celular aqui, que eu realmente estava muito contente com esses aqui, mas, enfim. Então, não dá para a gente espelhar aqui, eu vou estar falando, né? Prestem atenção, depois eu mando... então tá bom, beleza. Então, essa tecnologia é boa. Eu acho que dá. Então, tá bom. Porque justamente... Vamos lá. Não, eu mandei aí pelo Zap. Não é Bluetooth? Então, peraí. É que o Bluetooth aqui mesmo? Deixa eu ver. Bluetooth aqui, pronto. Wi-Fi desativado. Ativar. É por isso então que eu acho que eu não estou. Por isso que eu não consegui então. Porque meu Wi-Fi estava desativado. Agora eu vou espelhar. Então, o problema não era a tecnologia, o problema é quem usa a tecnologia.
problema não é do carro, o problema é de uma pecinha que está na frente do volante do carro. Que nesse caso sou eu agora, tá vendo? Mas o celular, esse aqui sumiu mesmo, né? Esse tadinho aqui. Então, era uma questão técnica. Amém? Viram? O tema da mensagem de hoje era uma vez um desequilibrado. Quando a gente lembra de Pedro, né, a gente vai ver que ele era um cara meio desequilibrado, né, na vida dele lá, com os rompantes, né? Então Pedro tem, no Novo Testamento ali com Jesus, ele é um camarada que é considerado por Jesus e pelos outros apóstolos um líder, né, um representante, né, tipo aquele representante de classe. Mas como ele era muito afoito, então ele mostrava um certo desequilíbrio. Não sei o que está acontecendo aí, entendeu? Ele mostrava para a gente um certo desequilíbrio. Né? Por exemplo, quando Jesus vai lavar os pés dos discípulos, só ele que vai falar, não, Senhor, o Senhor não vai lavar os meus pés. Porque quem lavava os pés, na época, era um escravo, era um servo que lavaria os pés. E Pedro vai se recusar, vai se negar para que Jesus lave seus pés. Jesus fala assim, não, Pedro, você não está entendendo. Se eu não lavar os seus pés, você não tem parte comigo. Aí ele vai dizer, então, Senhor, então me lava inteiro, lava o meu corpo todo. Né? Então, Pedro é esse camarada, que é muito ousado. Quando então Jesus aparece lá no mar da Galileia, andando por cima do mar, ele vai dizer ao Senhor mesmo, então Senhor, mande que eu vá até o Senhor andando sobre as águas. E ele vai, só que ele começa a afundar. Então Pedro tem essas coisas, né? Começa a afundar, grita por Jesus, Jesus o resgata. Jesus avisa que ele, antes do galo cantar, e isso é muito interessante, né? Porque eu não sei que horas que o galo cantou lá. Às vezes em casa eu ouço o galo cantar 1h da manhã. É incrível. É verdade. Não sei se é porque não tem horário de verão, mas a gente mora ali perto do Clube Marapendi. Lá deve ter um galinheiro, deve ter uma... Enfim, mas eu ouço um galo cantar, uma coisa incrível, entre 1h30, 2h da manhã, 1h da manhã, o galo está cantando. Eu falo, esse galo é doido. Mas Jesus avisa para Pedro, olha, antes do galo cantar, você vai me negar. E Pedro fala, não, Senhor, porque eu vou proteger o Senhor, eu vou morrer por causa do Senhor. E aí, o que acontece? Né? Quando Jesus é preso, ele vai então negar a Jesus por 3 vezes, e aí o galo canta, diz o texto bíblico, e Pedro vai então se lembrar das palavras de Jesus. E aí, o interessante é que depois, então, na morte e ressurreição de Jesus, o Senhor tem um acerto com ele ali de contas, em João, no capítulo 21, nós vemos ali, na praia, né? Depois ele lidera o povo no cenáculo, e com a descida do Espírito Santo, o poder do Espírito Santo sobre a vida dele, dos apóstolos, ele vai ser aquele impetuoso que vai pregar, e 3.000 almas vão se converter, vai lá falar, olha, o pessoal aqui ninguém está bêbado não, mas eles estão cheios do Espírito Santo. Há uma operação de equilíbrio na vida dele. E ele vai aqui colocar justamente na sua carta esta questão. Esta palavra é muito utilizada então por Pedro, 3 vezes. Ele vai dizer, sejam sóbrios, seja sóbrio. Né? Por isso era uma vez um desequilibrado. Por que eu trouxe essa mensagem? Eu estou trazendo essa mensagem justamente em vista do mundo que nós vivemos hoje. Porque quando eu leio no dicionário, né, o significado de sóbrio, sobriedade, dentre elas é uma pessoa sóbria, aquela que não está embebecida, né, bêbada, enfim, que não está entorpecida, ela está lúcida, está sóbria. Né? E existem muitas designações para sóbrio. E justamente para o contrário de sobriedade também, isso que me chamou a atenção, porque é justamente o que nós vivemos na sociedade de hoje. Parece que a sobriedade, ela se tornou um valor
que não é valorizado. A sobriedade está em desvalorização. Porque o contrário de ser sóbrio é que é o que hoje é valorizado. O que significa isso, né? Porque a gente vê justamente tantas ações, tantas atitudes, tantas palavras que nos remontam a coisas contrárias justamente à sobriedade. Quando, então, para a gente ter uma ideia aqui, eu não sei se eu trouxe aqui. Aqui, a gente coloca no Google, ele vai dar lá o dicionário Oxford. Sóbrio, moderado, contido no comer e no beber, tá? Que não se encontra sob o efeito de bebida alcoólica, não intoxicado por álcool. Beleza, mas aí tem outras coisas. Marcado por temperança. A Bíblia fala sobre temperança. Equilíbrio, moderação ou seriedade. Contido nas emoções e caprichos. Despojado de exibições de poder. Mesmo que a pessoa tenha poder, ela não fica se exibindo. De cultura. Mesmo que a pessoa tenha cultura, não fica se exibindo. Despojado de exibições de poder, cultura, inteligência, de caráter ou comportamento sereno, discreto, recatado. Já começaram a compreender a diferença e a associação com o mundo de hoje, que é o contrário e que valoriza não a sobriedade, mas valoriza o contrário à sobriedade, que a gente continua aqui. Estão vendo aí? Dá para ver? Legal? Quer apagar alguma luz aqui, Tere? Para ver? Então, destituído de floreios e ornamentos desnecessários. Né? É interessante, né? Porque me faz lembrar aqueles que... A gente faz as coisas na internet, né? Fazemos. Hoje é um veículo e que bênção por isso, alcança muitas pessoas, mas tem aquela pessoa que, olha, eu estou indo no banheiro e está filmando, né? Olha o que eu estou comendo, olha o que eu estou... Estão compreendendo? Então, né, segundo alguns estudos, vão dizer que há um narcisismo exagerado, uma cultura do eu próprio. A pessoa se idolatra, então se grava o dia todo, para aparecer e tudo mais, sem necessidade. E quem é contrário a isso, hoje, é justamente quem é recatado, não, está acontecendo alguma coisa, tem algum problema. Fulano tem um problema, porque se você não tem Facebook, você não tem Instagram, você não tem... Opa, você é um alien, né, um alienado. Apesar que, eu acho que não, que na teoria dos antigos astronautas, os aliens eles têm toda a tecnologia, e aí eles sabem muito mais, né, segundo aqueles camaradas que falam sobre isso. E aí, então, semelhantes a sobriedade, ao sóbrio, discreto, grave, sério, severo, acanhado, cauteloso, comedido. Tá vendo? É uma pancada aqui dos semelhantes, que eu não vou ler todos aqui. É ponderado, né? Pudico, é assim que fala? Né? Austero, ajuizado, equilibrado, criterioso, judicioso, normal. Só que hoje a cultura é do anormal. Se você for muito normal, está com algum problema. É isso aí. E aí nós vamos ver que Pedro está falando sobre a sobriedade, porque a cultura deles, na época deles, vivia essa loucura, né? E nessa loucura, né? E aí a gente vê as opostas à sobriedade. Chamativo, comunicativo. Nem sempre é ruim, mas demais. Né? Só que hoje o problema, se você for demais, não é problema. Na verdade, você está na onda. Estão entendendo? Não tem problema. Então, aquelas pessoas que
Antigamente, né, quando se tinha uma cultura da sobriedade, né, eu me lembro disso. Lembra, irmão? Né? Da austeridade, do comportamento. Lembra das nossas igrejas batistas, há 30 anos atrás, né, mais tradicionais? Eu vim do interior de São Paulo. Né? Chegava em silêncio ali, tomava o seu lugar, a irmã ia lá ao piano, tocava, né, aquela com uma reverência. Hoje a gente chega e fala, é festa, aquele negócio, tem igrejas que não tem nem lugar para sentar, não se senta, fica em pé. Né? E aí são os tempos. Comunicativo, aí começam algumas coisas, né, que ele fala aqui opostas. Chamativo, comunicativo, desregrado, exibido, extrovertido, exuberante, intemperado, intemperante, lauto. Essa eu nunca tinha ouvido falar. Tinha, lauto. Né? Vistoso, afetado. Né? E aí, por aí vai. Por aí vai, até chegar naquelas referentes a alcoólatra, alcoólico, bêbado, bebaço, né? Várias coisas aqui. E piores, né? O contrário de sóbrio. Desvairado, doido, insano, lelé, louco, lunático, mentecapto, pancada, pinel, sandeu, tresloucado. Algumas ações que a gente tem visto, que eu tenho visto, então, irmãos, me levam a isso, a entender dessa forma. Mas aí, quando nós analisamos o mundo de hoje, eu percebo que quem está meio que deslocado sou eu. Porque a Bíblia fala uma coisa, né? Ensina algo. Mas a nossa cultura e sociedade, ela traz outros valores. O problema é quando isso é incorporado de uma forma pela igreja. E Pedro está preocupado com isso. Por isso ele vai recorrer à sobriedade para que este valor de sobriedade seja um valor de nossa prática, da prática cristã, amém? Porque isso vai te levar a coisas boas, estão entendendo? Então, ele nos diz, era uma vez um desequilibrado, seja sóbrio. Mas eu repensei, eu era um desequilibrado. Graças a Deus que eu não me precipitei como Judas. Judas foi louco, né? Judas traiu Jesus, lá, por 30 moedas de prata. Só que os apóstolos vão dizer que ele se precipitou. Ele foi ganancioso, etc, etc. Mas Jesus poderia perdoá-lo. Amém? Poderia. Pedro não negou Jesus. Pedro foi perdoado. Amém? Pedro não teve, né, o perdão de Jesus e nos seguiu ao Senhor. Escreveu até 2 cartas. Então o Senhor é aquele que transforma. Jesus tem paciência com a gente. Jesus tem paciência com você. Temos que observar a sua palavra e pedir para Ele. Então, Pedro fala sobre oração. O que então a gente vai, através desta palavra que Pedro nos ensina, né, da sobriedade, o que ele quer nos dizer e que momentos, nesses 3 momentos, devemos ser sóbrios para, na nossa prática cristã, andarmos e de forma a não aí cair nas artimanhas do mundo, né? Porque há seduções, de certa forma, e que podem aí ser coisas que vão nos levar, né, a lugar nenhum, a nada. E pior ainda, né, talvez a insanidades, que podem ser prejudiciais à nossa própria vida. Estão entendendo? Então, Pedro quer, de fato, nos trazer a reflexão, a nos resguardarmos, porque a palavra do Senhor, né, muitas pessoas, né, aqueles que não creem, vão dizer não, porque a lei de Deus, né, a palavra de Deus, ela é coercitiva, ela tem, né?
Bem, nós vemos no livro de Pedro, muitas coisas falando, poxa, olha, vocês sejam submissos às autoridades, né? E aí? A gente repensa muitas vezes, né? Hoje. Então tem crentes de um lado, crentes do outro aí, né? Na questão das autoridades hoje. E aí? O que nós vamos fazer, né? Quanto a isso? Mas o fato é que a Bíblia, a palavra do Senhor, o que Deus nos traz, Ele traz como algo para benefício, para a proteção do seu povo, para a nossa própria proteção. Amém? Quando um pai fala para o filho, né, quando os pais falam para o filho, olha, meu filho, não faz isso, dá um direcionamento, mesmo que coercitivo, tolhidor, muitas vezes, é porque ele deseja que o filho vá bem, ele deseja ele tenta dar uma proteção. Amém? Então vamos lá, né? Por isso, preparando o seu entendimento, sejam sóbrios e esperem inteiramente na graça que lhes está sendo trazida. Tá aí? Está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. A revelação de Jesus a este mundo proporcionou o entendimento deste plano de proteção, de salvação do próprio Deus em Cristo Jesus, o seu Filho. Amém? Sejam sóbrios, olha só, esperem inteiramente na graça que lhe está sendo trazida na revelação. Então, a revelação de Jesus a este mundo, do Senhor, do Salvador, ela proporciona o entendimento deste plano de salvação, o entendimento que Deus é aquele que realmente ama a criatura, ama aquele quem Ele criou, e realmente, de fato, Ele veio para trazer, para cumprir sua promessa de salvação neste mundo, porque o Deus Emanuel vai andar com aquele que o recebe como Senhor e Salvador. A partir do momento, então, que ele tem o conhecimento de Jesus, da revelação de Deus. E aí, essa revelação do Senhor começa a acontecer nesta terra, neste mundo, mas é uma revelação que transcende, porque traz em Cristo Jesus a vida eterna com Deus. Amém? A graça, por isso esperar inteiramente na graça significa estar envolvido neste plano, estar de acordo com ele. Este plano de salvação revelado em Cristo Jesus. Amém? A graça em Cristo, ele revela o favor imerecido por Deus. Favor de atuação direta de Deus na vida da pessoa, a partir do momento que esta permitiu pela fé. A graça de Deus é o favor imerecido proporcionado por Deus para este fim. E aí, a atuação direta de Deus na vida daquele que crê. Nenhum outro fez isso. Nenhum outro Deus neste mundo. Nenhum outro Deus na época de Jesus, na época do Antigo Testamento, e nem na nossa época faz isso. Mas é um Deus que vai habitar naquele que crê no seu Filho, a partir do seu Espírito Santo, e conduz a sua vida. Mas isso só é possível se há uma permissão pela fé. Se cremos, somos alcançados. É isso que Jesus vai dizer. Pela graça sois salvos, diz o apóstolo Paulo em Efésios, por intermédio da fé. Esta graça não vem de vós, é o dom de Deus. Não é por obras, não é pelo que você faz, para que ninguém se glorie. Isso não significa que você não vai fazer nada para Deus. Na verdade, o Tiago vai contrapor isso, vai dizer, não, olha só, quem foi agraciado por Jesus, adentrou esta graça, agora é movido por ela. Amém? Porque senão, olha só, falar só, eu sou de Jesus, mas... eu sou de Jesus, mas, espera aí, está acontecendo alguma coisa. Não estou vendo muito
as obras de Jesus na tua vida. Tem alguma coisa, ou Jesus não tá aí muito bem, né? Ou é você. Então, o que está acontecendo? Mas não, aquele que recebe ao Senhor permite que adentra esta fé e permite que haja uma atuação de Deus, uma atuação que alcança o interior da vida da pessoa, o interior da vida do homem, da mulher, e aí começa um processo. Sim, é um processo, tá? Aceitou Jesus como o Senhor e Salvador, pode canonizar, virou santo, né? Não. Deus trabalha, né? Pedro andou com Jesus, mas depois da descida do Espírito Santo lá, ele teve e aí mesmo assim, olha só, é um processo. Ele vai na casa do centurião e ele leva 2, 3 testemunhas lá com ele, porque ele fala, a coisa vai pegar. Ele não mata no peito. Ele fala, ele sabe, né? Ele tem um pouco de receio. Será que eu vou lá? Que negócio é esse? Fala, eu estou aqui, você não é judeu, não é romano, sabe que o judeu não pode entrar na casa do romano. Então, tem as questões da cultura, mas ele transcende isso, né? Ele ultrapassa isso, porque algo nele, aquilo que foi gerado pela fé e pela graça do Senhor, há uma atuação no seu ser agora. Amém? É o Espírito Santo que o leva, então, ao movimento de Deus na vida dele. Amém? E é este movimento que ele está falando agora na carta. Pedro está falando que esta graça reveladora, como favor e merecido de Deus, ela favorece na atuação direta na tua vida. Direta na vida da pessoa. Amém? Desde que você permite. Também. Tá? E ele fala em entendimento, né? Por isso, preparando o seu entendimento. Sejam sóbrios, esperem inteiramente na graça. Esperem, estejam envolvidos mesmo com esta graça. Né? Esperar inteiramente é estar envolvido. Esperem inteiramente, mas preparem o entendimento. O que significa isso? Né? Preparar o entendimento é estar ciente das adversidades que nos cercam no mundo em que vivemos. Principalmente na época em que eles viviam o cristianismo. E na época que nós vivemos também. Há adversidades, há o confronto com o próprio mundo, que hoje diz que se você é sóbrio, né, diz aí veladamente, se você é sóbrio, como nós lemos, né, então tem alguma coisa aí de errado com você. Né? Opa, peraí, camarada, a gente já olha desconfiado, né? Se a pessoa anda muito certinha, né? Muito serena, tranquila, não fica se expondo. Pô, você não tem perfil, né? Você fica postando, que negócio é esse? Né? Tem alguma coisa errada. Mas segundo a palavra do Senhor, não tem nada errado. Amém? A sobriedade é uma virtude. A sobriedade é um valor. Amém? E que nos conduz bem, firmes, com o pé no chão, amém? Não levados por qualquer vento, por vento de doutrinas, por vento de, seja lá o que for, de ondas. Né? Por isso, preparar o entendimento, e é isso que ele diz aqui, olha só, por isso, preparando o seu entendimento, sejam sóbrios. Entendimento que você precisa para estar realmente olhando o que as Escrituras dizem, o que a palavra do Senhor diz, o que Deus nos orienta e aquilo que está à nossa volta, o mundo no qual nós vivemos. E não se desesperem não, com isso. Amém? Não precisa desesperar, não. Mantém firme aí. Mantenha firme. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque ele vai dizer, né? Prepara entendimento, porque sempre haverão tristezas e várias provações. Né? Verso 6. Na época deles, do apóstolo, né, que foi escrito ali, eles estavam na dispersão. Havia uma perseguição pelo Império Romano, aos crentes, aos cristãos.
Uma perseguição pelo Império Romano e pelos judeus também, né? Havia uma perseguição. Aqueles que se converteram a Jesus. Então, estejam cientes, porque passamos por tristezas de várias provações na fé que adentramos. Mas, aqueles que confiam, verso 7, né? Aqueles que confirmam, mas estas provações, elas confirmam a fé daqueles que confiam no Senhor. As provações, passado por elas, mantido-se na presença do Senhor, elas vão confirmar a sua fé. E elas resultam, verso 7, em louvor, glória e honra. Esse resultado de louvor, glória e honra é um resultado para que, uma vez confirmado o valor da fé que vocês têm, muito mais preciosa do que o ouro perecível, olha só, mesmo apurado pelo fogo, resulte em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Esse louvor, glória e honra é para Jesus? Também. Mas esse louvor, glória e honra é para a tua vida. Amém? Na história, nossa história, nós tivemos muitos a gente vê durante a história que tiveram muitos doidos, né, na história. Mas muitos homens e mulheres que tiveram ali a sua seriedade no que eles fizeram, têm o seu louvor, a glória e a honra na história. Amém? Porque os seus nomes ficaram registrados ali como homens que tinham um propósito de benefício para a sociedade. Eu estava assistindo, foi semana retrasada, você lembra, Tereza? Estávamos vendo uma historiadora no canal da Band, era tarde da noite, eu esqueci o nome dela, Helena. Enfim, uma historiadora, e ela contando tem vários livros sobre a história do Brasil, e muito interessante, né, que na época, determinada época lá, teve um jornalista, né, quer dizer, nem havia assim o nome de jornalista e tudo mais, mas que ele morava na Inglaterra, e parece que lá ele imprimia as coisas, fazia as coisas das impressões para mandar aqui para o Brasil, das notícias do Brasil. Então ele tinha notícias de alguma forma e ele fazia, e foi um dos pioneiros nisso, para ajudar o país. Isso é muito interessante. E vários outros nomes que eu desconhecia, né? Precisávamos ler o livro ali, porque é muita coisa que a gente desconhece nesta vida, né, tresloucada que vivemos hoje, nessas coisas que parecem ser aquilo que realmente deveriam ser, o estado natural das coisas, são muito pueris, muito efêmeras, passam logo, e aí podem desviar você de focos onde Deus quer te usar. Amém? Onde Deus quer colocar você para você ser bênção. Por isso a sobriedade é importante, por isso Pedro fala sobre a sobriedade, que ela é muito importante. Temos tristezas e provações, várias provações, por sermos sóbrios em Cristo, sim, mas não tem problema não. Elas confirmam a fé em Cristo Jesus, e elas resultam em louvor, glória e honra para a tua vida. Amém? Tua família sabe quem você é, teus filhos sabem quem você é. Amém? As gerações. Futuras saberão do impacto que você fez com a tua sobriedade na vida delas. Sobriedade em Cristo Jesus. E mais ainda, sobriedade em Cristo Jesus. Amém?
Daí a sobriedade necessária que a graça de Cristo proporciona para a gente seguir neste mundo. A gente vive num mundo desequilibrado. Ser sóbrio é esperar com inteireza na graça de Jesus Cristo. Amém? Espere com inteireza. Inteireza é estar envolvido, se envolver com o Senhor. E ele continua, seja sóbrio na graça, mas seja sóbrio na oração. Verso 7 do capítulo 4 de 1 Pedro. O fim de todas as coisas está próximo, portanto, sejam criteriosos e sóbrios para poderem orar. Para poder orar, eu preciso ser criterioso e sábio e sóbrio. O que significa isso, né? Aí a gente vê que ele coloca aqui o termo fim, né? O fim de todas as coisas. O tema do fim atravessa todo o Novo Testamento. Não tem. Né? Os evangelhos falam, Jesus fala do fim, outras passagens, né? O apóstolo Paulo fala do fim, Apocalipse fala, mais ainda, Apocalipse fala do fim. Né? E se a gente for ver também, muitos livros do Antigo Testamento também falam, os profetas, né? Falam sobre o fim. Livros de sabedoria, Provérbios fala do fim, Eclesiastes fala sobre o fim. Então, o tema do fim atravessa, podemos dizer que é a Bíblia toda. E este fim, eu não vou entrar em detalhes aqui de Pedro, porque ele fala lá de fogo, etc, etc. O que eu quero entrar aqui é justamente numa essência do que está relacionado a este fim, que é a morte. O fim está relacionado à morte. Ele fala sobre morte no verso 6. Né? E esse fim de morte, né? Este fim de morte, como real, o fim de morte, aqui trazido como um fim da nossa vida. Quando pensamos em fim, podemos pensar em finais, né, como perdas na nossa vida, sim, que nos proporcionam um sentimento de final de alguma coisa. Nossa gatinha faleceu, né, recentemente, há 2 semanas, e ela estava com a gente há 17 anos. É um bichinho, um animalzinho. É que eu até brincava com a Teresa, falou assim, olha, quando ela morrer a gente compra outra, substitui. Mas não é assim, né? Porque nós apegamos, temos um afeto. E a Bíblia nos diz que o justo, né, ele se apega aos animais. Né? A gente se apega aos bichinhos. Mas há um fim. Ela já tinha 89 anos na nossa idade, quase 18 anos, 89 anos. E já tinha passado por cirurgia, chegou no hospital com câncer. Então, chegou a hora do fim, a hora da morte. Né? E aí, então, esse fim de morte como real da existência humana, é real da existência humana, dos animais, gera angústia às nossas vidas, não é? Isso gera angústia. Tá? Precisamos entender que passamos passamos no mundo, vivendo e não querendo, né? Que a morte aconteça. Mas ela é o fim, e o fim de todos nós. Não é verdade? E aí ele traz essa questão também do fim para as nossas reflexões. E o que vem a significar isso? O que tem a ver com a sobriedade no orar? Ele diz assim, para que a gente seja criterioso no orar, criterioso e sóbrio para poderem orar. Então, critério implica em escolhas. Você ser criterioso com determinada coisa, a palavra critério é você escolher. Eu escolho isso, eu tenho um critério de escolha.
de determinada coisa. Né? Escolher com critérios, então aqui, né, ele está nos apontando, e para a nossa vida, escolher com critérios como viver a vida faz muita diferença. A diferença nas nossas escolhas fazem diferença na nossa vida. Amém? O que escolhemos faz a diferença. Então, o problema está em nossa capacidade de sempre fazer boas escolhas que farão bem a nós mesmos. Esse aí é que é a questão. Pedro, lembra de Pedro? Ele tinha boa intenção. Jesus, nós estamos aqui. Pedro, Tiago e João. Estamos aqui nós quatro, né? Nós quatro nada, que está aqui Moisés e Elias que apareceram no Monte da Transfiguração. Vamos fazer aqui, Senhor, uma cabaninha, 3 cabaninhas, uma para o Senhor, uma para Moisés e uma para Elias. Vamos ficar aqui, está muito bom. Jesus fala, não é nada disso, meu filho. Voltou. Então, ele não compreendia. E aí, ele estava fazendo escolhas. Só que ainda não tinha entendido, Pedro não tinha entendido, quando estava com Jesus, os propósitos de Jesus. Talvez ele não ouvisse bem o que Jesus estava dizendo, não queria ouvir o que ele estava dizendo. Talvez ele realmente não compreendesse porque ele estava envolvido com seus próprios pensamentos. Tinha um outro pensamento de Jesus. Estão compreendendo? E aí ele fazia suas escolhas. Então, o problema das escolhas, né, é que muitas vezes nós queremos escolher algo que vai nos fazer bem, né, mas não escolhemos. Paulo diz numa das suas cartas, ele fala assim, o bem que eu quero eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Eu escolho fazer o bem, mas depois, para mim mesmo. Então, eu acabo escolhendo aquilo que me prejudica a mim mesmo. Que negócio é esse? Estão percebendo? Que então, mesmo nós querendo acertar, há algo em nós que nos faz errar, que nós erramos. Isso é de nós mesmos. É possível isso? Sim, faz parte do humano. Há um defeitinho aí no ser humano, digamos assim, né? Se a gente for né, de maneira aí em tom de brincadeira, né? Assim, há um defeitinho, não há uma perfeição em nós. Até para as nossas escolhas. Estão compreendendo? Você pensa que você vai escolher bem, mas você acaba escolhendo lá. É algo que mais à frente, ou naquele momento, enfim, não foi, você tendo uma reflexão, você percebeu que não foi uma boa escolha. Por isso, Pedro vai dizer que precisamos ser criteriosos e sóbrios para podermos orar. Olha só. Né? Por isso que necessitamos da oração, né? Na oração, por isso que necessitamos na oração critérios. O que significa isso? Né? A oração, ela é um ponto, a oração, ela precisa ser como um ponto de sobriedade, de equilíbrio. Né? O que significa isso? A oração. O que é a oração? Oração é falar com Deus. Então, escolher o que pedir a Deus, porque a gente vai fazer um pedido. Não é? Pedido é uma escolha. Sabe? Eu já ouvi falar que tiveram orações, já ouvi dizer, pessoas que tiveram reunião de oração e uma irmã pediu para que Deus levasse a outra. Então, são desejos. Né?
Escolher o que pedir a Deus está intimamente relacionado aos nossos desejos pessoais de escolhas neste mundo. Então, quando nós oramos, nós colocamos diante de Deus uma reflexão daquilo que nós próprios desejamos. Amém? Orar nos leva a uma reflexão diante de Deus e pode nos guiar, Deus, né, pode nos guiar para caminhos de melhores escolhas na vida. Lembram de Tiago, de novo? Que ele vai dizer assim, ó, nós não sabemos orar como convém, porque a gente ora para obter coisas para os nossos próprios deleites. Mas Deus sabe o que é melhor para você. E aí o apóstolo Paulo vai dizer, olha, mas o Espírito Santo ora por você, te ajuda nas orações. Amém? Porque ele ora com gemidos inexprimíveis e tudo mais. Eu não vou entrar em detalhes aqui, se ele ora em oração de línguas, né, que nossos irmãos pentecostais dizem, ou se é num momento que a gente está igual Ana, lá orando a Deus, né, que como uma embriagada diante de Deus, pedindo um filho, né, que seria Samuel. O fato é que estar diante de Deus, numa reflexão de oração, mesmo que seja uma oração silenciosa, porque o seu pensamento está em Deus, há uma reflexão, amém? Há uma reflexão do que você realmente deseja. E aí há uma elaboração, digamos assim, poxa, estou pedindo isso para Deus, mas Deus, isso realmente, isso é uma conversa com Deus. Deus fala, ó, meu filho, ó, ainda bem que Deus não dá tudo o que a gente pede, né? Graças a Deus, amém? Já pensou? Já pensaram nisso? Então, Ele sabe o que é melhor. Por isso é que Pedro nos ensina aqui, olha, caminhamos para o fim. E não entrando naquela questão que ele fala, aquela polêmica, né, do final dos tempos, ou do fim ali, mas o fim aqui, ou a morte, nós caminhamos para o fim todos os dias. Né? Quando passa um dia amanhã, eu estou mais perto do meu fim. Não é? Então muita gente fica, Jesus volta, então, quando Jesus vai voltar, será que é o fim? Eu só sei que eu estou caminhando para o alvo, para me encontrar com o Senhor. Porque cada dia que passa na minha vida, eu caminho para esse alvo. Para a soberana vocação em Cristo Jesus. Qual é a soberana vocação em Cristo Jesus? É a vida eterna com Cristo. Amém? Mas eu vivo neste mundo. Então o apóstolo Paulo nos ensina, olha, o viver é ganho. Se estamos vivendo aqui, amém, alegre-se. Deus concedeu. Fiquei 21 dias no CTI, quase que eu fui. Mas amém, se eu estou vivendo aqui, é ganho. Porque ou morrer, ou passar desta vida, transcender para a eternidade, para com Deus, é o lucro. Amém? E aí, tenha critérios nas suas escolhas de vida, porque elas vão ajudar na tua própria vida. Amém? Provérbios já nos ensina, há caminhos que para o homem parecem direito, parecem certos, mas o final deles são caminhos de destruição. E aí, algo radical, né, que a gente vê, que ele traz essa palavra sobriedade, nós temos aqui nela, né, o seu contrário, a embriaguez, né, ao entorpecimento, quando então vemos aqueles que partem para este lado da drogadição, do entorpecimento, seja ele em drogas lícitas e nas ilícitas pior ainda. Quando vemos aquelas imagens, né, de cracolândias e tudo mais, escolhas. Mas a escolha em Deus traz vida, gera vida. Critério implica em escolhas. Devemos atentar aqui nas nossas vidas, por isso que é muito importante a sobriedade na oração, para que, ele vai dizer, para poderem orar. Ou seja, o que eu vou escolher? Há um pensamento, mas há também a ajuda de Deus, então, para as nossas vidas. Quando Deus, então, não responde uma oração tua, de algo que você deseja ou desejou, que você coloca diante de Deus,
coloca no seu coração, comece a refletir sobre isso. E muitas vezes você até agradece. Deus, obrigado, porque isso não me foi concedido. Porque seria foi uma escolha errada. Por isso que colocar diante de Deus é importante. Deus, Ele vai nos guiar por caminhos de vida. Vai te guiar. Por isso a oração é importantíssima. A palavra de Deus está desde o início. Lá do Gênesis, onde Deus falava com Deus. Deus falava com Deus. O homem falava com Deus. Então, a Bíblia, ela prioriza esse relacionamento com Deus, que é de direcionamento para o homem. Amém? A graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo nos trouxe a maravilha de termos o seu Espírito Santo como Paráclito, essa palavra em grego, aquele que está ao lado como um coaching, mas é um coaching espiritual na tua vida. Basta você falar com ele, basta você orar. Então sejam sóbrios na oração. Seja sóbrio na luta. Sejam sóbrios e vigilantes. Em terceiro lugar, o inimigo de vocês, o diabo, anda em derredor, como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Sejam sóbrios e vigilantes. O inimigo. Se tem inimigo, tem luta. E a luta faz parte da vida. O inimigo aqui, o diabo, é um opositor. A palavra Satã no Antigo Testamento, Irmã Teresa sabe muito bem disso, fez uma live nessa semana aí sobre Satã, Satanás, aquela coisa toda. E Satã é adversário. Quando a gente lê lá em Jó, ele aparece no palácio de Deus, e vai o Satã, o adversário, que vai se opor a Jó. Vai se opor a Jó estar servindo a Deus. E aí, então, a gente vai ver tudo aquilo que acontece, lá na história de Jó. Trazendo para a gente aqui, a luta faz parte da vida. Lutamos pela vida mais do que podemos imaginar. Você luta pela vida mais do que você possa imaginar. Às vezes, temos até sentimentos de que, sentimentos que nos passam pela nossa mente a morte. Quem nunca teve? Mas a tendência do ser humano é lutar pela vida. E o diabo se mostra como esse adversário da nova vida em Cristo. A gente vê ali nos evangelhos Jesus operando os milagres, curando, trazendo vida, e há uma oposição. E ele vai chegar um tempo que ele vai falar para os opositores dele, para os fariseus que estavam contrapondo ao que Jesus estava fazendo, gerando vida, curando, porque ele estava curando no sábado, eles estavam então o acusando de quebrar a lei, etc, etc. E chegou um momento ali que Jesus vai falar, eles vão dizer assim, olha, nós somos filhos de Abraão. E Jesus vai falar assim, olha, vocês não são filhos de Abraão, não. Se vocês tivessem a fé de Abraão, vocês iam entender, vocês iam crer que eu vim aqui em nome de meu Pai e estou fazendo aqui as obras que Ele me trouxe para fazer. E aí então Jesus vai dizer assim, olha, vocês na verdade são filhos do diabo. Vocês estão se opondo à obra de Deus. Quem se opõe à obra de Deus passa a ser um opositor. Então o diabo se mostra como adversário da nova vida em Cristo. Se você vive a nova vida em Cristo, vai ter adversidades na tua vida. E aqui eu estou colocando o diabo de uma forma mais generalizada, porque nem tudo é o diabo personificado, não é verdade? Se você fez más escolhas na tua vida, e se você jogar nas costas do diabo, o diabo tem umas costas muito largas, é verdade? Então, eu vou fazer alguma coisa e vou falar que foi o diabo, Tadinho do diabo. O que
é considerado o diabo aqui então, né, é aquilo que se opõe à obra de Deus e à realização de Deus, do próprio Deus na tua vida. Amém? E aí ele coloca aqui, né, que o diabo anda de redor, como leão que ruge procurando alguém para devorar. Ser devorado pelo diabo implica em permitir que ele se apodere e se alimente de você. Se o diabo e as obras do diabo são opositoras à nova vida em Cristo Jesus, alimentar, né, o diabo é alimentar aquilo que se opõe à nova vida em Jesus. Há uma história de um cacique que vai explicar a origem, vai explicar sobre o mal, né? E vencer o mal para o menininho, né? Lá para o indinho. E aí o indinho pergunta para ele, mas como é que a gente vence o mal? Ele vai dizer assim, olha, o mal são como dois lobos. Um lobo bom e o lobo mau, né? Aquele que você alimenta mais, ele se torna mais forte. E aí ele devora o outro. Estão compreendendo? Então, a luta com o diabo se encontra num ambiente de disputa de vontade, que acontece em você mesmo. Jesus foi tentado lá. Jesus estava com fome, estava com sede, né? Ele estava começando o ministério dele. Poxa, se eu começasse bem lá com todos os reinos do mundo, não seria legal, né? Poxa, ia pregar muito bem, com todo mundo já olhando para ele, com, né, quantos mil seguidores ele já teria, já de cara, não é verdade? Seria uma bênção, né? Mas Jesus toma aquilo lá como maldição, porque ele não quer alimentar o diabo. Não, diabo. Nada disso. Há uma luta e uma disputa de vontade, então. É nesse ambiente. Se o diabo consegue que você se aproxime mais dele e se afaste de Deus, ele consegue te devorar. É isso. Então, o estar em Deus está protegido por Deus. Amém? Aquele ditado popular, né, de que tal pessoa, né, tá cutucando a onça com vara curta. Vai cutucar um animal daqueles, tem que ser uma vara bem longa, de uns 3 metros, e mesmo assim, né, uns 4 a 5 metros, porque tais animais ferozes, num pulo, num salto, ele acaba com você, estraçalha com você, já te pega e estraçalha com você. Vide Animal Planet da vida aí, que traz a onça pegando um jacaré lá no Pantanal, lá na Amazônia. A onça ataca o jacaré e ela mata o jacaré e leva lá para almoçar. Se o diabo consegue que você se aproxime mais dele e te afaste mais de Deus, ele vai conseguir te devorar. Isso não acontece com Jó, né? Jó, ele fala, Deus fez isso aí, ó, tá bom, mas Deus, eu só fico tô aqui. Jó tem uma conversa com os amigos, tem uma conversa com Deus o tempo todo, ele não se afasta de Deus. Ele não faz aquilo que a mulher dele propõe. Jó, olha só, pede a bênção para o teu Deus, porque no hebraico é isso, não é amaldiçoa o teu Deus, não, ela fala em tom jocoso. Pede a bênção para o teu Deus aí, morre logo, porque tua vida já está toda desgraçada. Ele fala, não, você está falando como uma louca.
Você não tem sobriedade. Eu estou numa situação difícil, mas eu não vou perder minha sobriedade, porque eu conheço o meu Deus. Amém? E eu não vou me afastar dele. Cabe a nós, cabe a você então estar atento, alerta, vigilante e sóbrio, cuidando para que não haja afastamento de Deus a ponto de que isso aconteça. Lembrando de Judas, se afastou muito, não é? Pedro, ali, deu sorte. Ele está aqui falando, ó, sejam sóbrios. Tem um segredo. Você pode ser sóbrio, você deve ser sóbrio. Por isso, cresça na graça e no conhecimento de Cristo com sobriedade. Cresçam, porém, verso 18 do capítulo 3 de 2 Pedro. 2 Pedro 3,18. Cresçam, porém, na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória agora e para sempre. Amém. A proposta de crescimento em Cristo está ligada, então, à graça e ao conhecimento do próprio Jesus. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, por único e verdadeiro Deus, e ao teu Filho, a quem enviaste. A graça que consiste no favor imerecido de Deus em Cristo Jesus, oferece a liberdade de corpo e mente, que faz o crente viver neste mundo com uma segurança em Deus. Amém? O que significa isso? Olha só, tenho a vida eterna, então o Senhor me dá forças e eu posso fazer determinadas coisas com honra, com glória, com honra, com louvor. Amém? Em Deus, eu não preciso temer o mundo, eu não preciso temer o mundo tresloucado, eu não preciso temer essas coisas todas que estão me acontecendo. É possível pela graça, então, crescer e vencer as adversidades da vida, as tristezas, o medo da morte, o diabo, aquilo que tira você de perto de Deus e pode te estraçalhar. Se é você mesmo, se são suas escolhas ou desejos. A graça deve nos conduzir para confirmar a alegria da fé, que gera os valores do louvor, da glória e da honra na tua vida. Amém? Pedro fala na sua carta, porque Deus abate aos soberbos, mas dá graça ao humilde. Valores que o mundo tresloucado de nosso tempo desconhece e sofre por suas consequências ébrias. O crescimento na graça acontece através, como é que acontece? Através do constante conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, numa relação com Ele, numa relação, como Ele disse lá no capítulo 1, no verso 4, numa relação de inteireza com o Senhor. Crescer na graça e no conhecimento de Jesus trata-se de um amadurecimento espiritual que só pode ser conquistado numa relação de vida com Deus, com Ele, amém? Com as suas coisas. Com as coisas de Deus, com a sua palavra, com aqueles que temem ao Senhor, que têm esta visão. Então, esta é a mensagem desta noite. Às vezes a gente você pode ter momentos de desequilíbrio. Isso é humano. Ninguém é super-homem. O próprio Jesus, ali, num determinado momento, chega no templo e chuta o pau da barraca. Não, das mesas. Né? É verdade? Chega lá. A gente pode ter um momento que parece desequilíbrio, muitas vezes. Em alguns pontos,
da nossa vida. Mas o convite de Deus é para que você volte para Ele, para a sobriedade que Ele nos oferece, através da sua graça, através da comunhão com Ele, através da oração, através de uma vida que te proporciona, não a ausência de lutas, não. Né? Quem fala isso, né, vai ser, aceita Jesus como Senhor e Salvador, todos os teus problemas vão acabar. Vai nada. Aí vai acontecer outros problemas, tá? Mas só com uma diferença, você vai ter Deus agindo diretamente na tua vida, amém? Te consolando nos momentos de profunda tristeza, te segurando nas decisões, te guiando nas decisões importantes da tua vida, amém? Deus, Ele nos faz um convite. Olhe para o mundo, veja o que está acontecendo. Busque a sobriedade. Vale a pena. Amém? Jesus diz: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. E uma dos sinônimos de sobriedade é a humildade, o reconhecimento de limitações, o reconhecimento da necessidade de Deus e para com Deus, e da necessidade das pessoas, do mundo, do ambiente, dos animais, enfim, tudo que nos rodeia, que nos faz e nos conduz para a vida. Amém? Feche seus olhos, quero orar com você. Pai, mais uma vez eu te agradeço pela tua palavra. O Senhor esteja nos guiando pelo teu Espírito Santo para entender essa sobriedade em ti, ó Deus, e assim, Senhor, mesmo olhando para fora daquilo que escapa, e muitas vezes nas nossas vidas também escapa, que o Senhor nos dê serenidade, a tua paz, que excede todo entendimento, dê a cada um dos teus filhos e filhas, para que as suas escolhas sejam escolhas bem-sucedidas, ó Pai, no dia a dia, escolhas dirigidas por ti, que cada um dos teus filhos e filhas, ó Deus, fique o quanto mais próximo do Senhor a cada dia. Ó Deus, muito obrigado, eu te peço, eu te louvo e te agradeço e oro em nome do Senhor Jesus. Amém.